Então, galera, retomando mais um vídeo, tá? Vamos continuar. Qual a relação da configuração eletrônica com a tabela periódica, tá? Algumas coisas eu preciso que você, tá? Algumas coisas eu preciso que você domine. Então, por exemplo, configuração eletrônica da tabela periódica. Como é que eu posso identificar se o elemento representativo ou de transição baseado só naquela distribuição eletrônica de Linus Pauling, tá? Então, por exemplo, os representativos, né, os elementos que terminam no subnível S ou no subnível P, eles são, no caso, eles são representativos, eles são famílias 1A, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8A. Então, a partir de hoje, se tu fizer a distribuição eletrônica de um elemento, ele terminar em S ou em P, ele é representativo. Então, não esquece disso. Ou seja, se ele terminar na sua última camada em S ou em P, ele é representativo. Transição externa, né? Subnível mais energético é o D. Ou seja, se ele terminar em D, ele é de transição, ok? Transição interna. O subnível mais energético é o F. Então, assim, também, lembra daquela distribuição de Linus Pauling? Aquela distribuição também te ajudará, tá, a entender o posicionamento dos elementos na tabela periódica, tá bom? Ó, opa, peraí, voltando aqui. Configuração eletrônica e tabela periódica. Período de um elemento. O período de um elemento é igual ao número de camadas, ou seja, tá? Se o elemento que tu distribuir tiver 3 camadas, ele está localizado no terceiro período, ou seja, na terceira linha. Configuração eletrônica da tabela, família de um elemento, tá? Representativos. Número de família é igual ao número de elétrons da última camada. Então, para me saber a posição exata da família, utilizando a distribuição eletrônica, basta eu saber quantos elétrons tem na última camada e entender o que é a última camada, que eu saberei qual a família do cara, né? Por exemplo, para os elementos de transição externa, observando o número de elétrons no subnível D. Se eu terminar em D1, eu sou 3D. Se eu terminar em D2, eu sou 4B. Então assim vai, ó, 6B, 7B, conforme eu termino no meu subnível D, me diz a família que eu sou, ok? Exemplo. Ó, se eu fizer a distribuição do ferro bem feitinha, eu vejo que o ferro terminou em D6. Aí você vai falar assim, professor, por que ele é da família 8B? Porque eu somo 2 mais 6, 8. Entendeu? Por isso que a gente diz que ele é da família 8B, tá? Fala, a 8B ela fica nesse intervalo entre D6 e D8, entendeu? Então, como ele termina em D6, ele é 8B, mas eu posso entender que somando os dois, eu chego a D8 também. Outro exemplo, ó, o vanádio 23. Quando eu distribuo o vanádio, tá? Ó, eu chego na família 5B. Por que, professor, 5B? Porque eu pego esse 3 com esse 2 da última camada, que dá 5. Ó, aí cadê 5B? Ó, termina em D3, vanádio, 5B. Podem ver aqui em cima, ok? Que não tem erro. Ver se vocês entenderam, hein? Sempre eu vou estar aqui para tirar as dúvidas. Bora localizar os metais, os semimetais e os ametais, né? Então eu coloquei aí de forma bem tranquila para te entender. Eu vou voltar a animação para te entender melhor, tá? Que é muito importante tu entender o posicionamento dos metais, dos ametais e dos semimetais. É muito importante tu entender esse posicionamento. Exemplo. O hidrogênio está aqui na família 1A e eu tenho essa galera para esse lado. Olha quando eu faço a divisão. Eu entendo que o hidrogênio, apesar de estar nesse lado, ele vai estar para os lados dos ametais. E os metais é toda essa galera que fica localizada no lado esquerdo. Os semimetais é uma galerinha bem no meio. Então, essa animação sintetiza bem como eu classifico esses elementos. Para não ficar maçante, eu continuo essa explicação já no próximo vídeo, ok?